A gente não tem a exata noção do tamanho que essa empresa vai chegar. No início dos anos 2000, a TimeNow atingiu um faturamento em que o amadorismo não tinha mais espaço. O crescimento exigia estrutura. A parceria com a Fundação Dom Cabral foi o divisor de águas que transformou a ousadia em método. Em 2002, por aí, eles já estavam faturando 3, 4 milhões. E eu estava aqui já em parceria com a Fundação Dom Cabral, que tinha o PAEX, Parceiros para Excelência. E eu falei, puxa, está na hora da TimeNow dar um salto, fazer o PAEX. Mas o PAEX, a empresa tinha que faturar no mínimo 10 milhões por ano. Aí me bebei, apresentei. No ano anterior eles fizeram um curso com a gente no PAEX. E o Francisco gostou. Ele falou, eu quero participar disso. Eu falei, mas como que fazer? A gente fez uma troca, a gente não tinha dinheiro, então a gente cedeu espaço para fazer o PAEX. E o PAEX, então, como eu falei, é gestão. Então, a gente tinha um curso, que era o PDD, que era um curso de 96 horas, e que apresentava para a gente os conceitos de gestão estratégica, gestão de pessoas, gestão de processos, gestão comercial, tudo voltado para o empresarial, mas tinha um diferencial. As empresas escolhiam 2 temas por ano para serem desenvolvidos dentro da própria organização. Os cursos eram ministrados e o professor dessas áreas, ele vinha regularmente para dentro das empresas e passava com a gente desenvolvendo o nosso processo em função do nosso negócio. Então a gente saía no final de um ano com 2 metodologias criadas e implantadas. As coisas vão ficando mais difíceis, né? Primeiro, você não consegue gerenciar tudo mais. Você precisa delegar. Para delegar, você precisa ter alguém capaz de exercer gestão e tomar decisão. Mas como é que ele vai fazer isso? Do jeito dele ou do jeito da empresa? Porque senão daqui a pouco a gente está em vários clientes diferentes entregando coisas diferentes. Então esse processo para mim foi um dos grandes marcos da história da TimeNow. Com a gestão organizada, a TimeNow encontrou uma oportunidade em um dos momentos mais críticos de uma indústria: a parada de manutenção. Eu tive a oportunidade de desenvolver, a pedido da Aracruz, trabalhar na parada, né? Foi um pouquinho até antes disso, era um projeto lá que eles me levaram para lá, porque eles tinham muitos problemas. E aí me chamaram para ver se eu conseguia ajudar. Mas eu falei, cara, nunca fiz parada na minha vida, não sou de manutenção, sou de obra, né? Não, mas a parada é um grande projeto, tá? Então tá bom. Vocês têm que entender que eu não conheço. Se tiver certo para vocês, para mim tá bom. Eu aceitei o desafio. Então eu fiquei 3 meses aprendendo sobre o processo, antes de começar. E eu entendi perfeitamente, estava muito claro na minha cabeça por que não dava certo. Era a ausência de planejamento, porque o escopo mudava o tempo todo, enfim. Aí assumimos a outra parada e aí foi um sucesso. A gente criou o modelo. Esse tipo de serviço não era feito no Brasil, não tinha nenhuma empresa que fazia isso. Quem fazia, na verdade, era o próprio cliente, né, com equipe interna, e se tornou uma referência. Eu contei isso porque quando eu voltei para a administração, a Vale pediu para a gente fazer o mesmo trabalho. E foi a primeira vez que a gente vendeu conhecimento. Então a Vale comprou o modelo de gestão que a TimeNow havia desenvolvido para a parada em Aracruz. E nos chamou para conduzir uma primeira parada lá, em uma usina deles. Isso foi 2004, se não me engano. E nessa época eu trouxe... Nosso time tinha eu e mais 4. Desses 4, 2 se tornaram sócios da TimeNow também. Então tinha um esforço muito grande da parte deles também, né? Nos contratos e tal, porque antigamente não tinha reunião online, era tudo presencial, né? Então às vezes você perdia o dia para fazer uma reunião em São Paulo. Não era fácil para ele, também não era fácil para mim, porque eu acumulava muito a parte de casa, né? Porque eu também trabalhava. Quando a TimeNow surge tentando
fazer as paradas industriais dos nossos clientes serem melhores, algo que não era tão natural ainda. O próprio gerenciamento de projetos, do ponto de vista de perspectiva gerencial, é algo muito novo, né? Não se falava em gerenciamento de projetos antes da década de 80. Então, a Time-Now já nasce de uma ideia inovadora enquanto uma empresa capixaba no Brasil. O que começou como um aprendizado tornou-se o modelo que revolucionou o setor no Brasil. A prova de fogo definitiva veio com a implantação da Veracel Celulose. Pela primeira vez, a Time-Now gerenciava uma obra que saía do zero. Um projeto colossal que exigiu mudanças drásticas, não apenas para a empresa, mas também para a família de um dos fundadores. Esse período forjou a verdadeira identidade da Time-Now. A gente depois participou da concorrência, vencemos essa concorrência e gerenciamos o maior contrato que a gente tinha até então, que foi essa implantação da Veracel Celulose lá no sul da Bahia, na cidade de Eunápolis, né? E para lá eu fui também. Então, falando de perrengue bom, né? Para lá eu me mudei com a minha família. Minha esposa decidiu ir. A gente sempre se deu bem porque a gente se aceitava os desafios. Sérgio foi morar em Eunápolis. Eu fui visitar Sérgio, falei, eu acho que eu não ficaria um dia ali. Minha mulher queria o divórcio. A dificuldade foi só mudar de Vitória para uma cidade mais difícil, né? Mais complexa, infraestrutura muito fraca. É o que hoje chama de perrengue chique, a gente vivenciou isso nessa época. Porque o interior da Bahia, há mais de 20 anos atrás, necessitava de muita coisa melhorar. Você sai do ambiente aqui que você tem todos os recursos, tudo com a facilidade, você vai para lá, você entra no mercado e não consegue comprar nada. Mas assim, uma grande dificuldade quem passou fui eu, porque tinha que fazer as compras e colocar em casa e não tinha. Formamos um timaço aí de profissionais, engenheiros, técnicos e fomos lá gerenciar esse projeto, que a partida da planta foi em 2005. Foi um sucesso. E aí os desafios, as responsabilidades, elas aumentam numa proporção gigantesca, né? A gente sempre falou que cada funcionário nosso é uma família que está sendo sustentada por esse emprego. E aí você tem que fazer sempre bem e melhor, conquistar um contrato atrás do outro, porque se você não conquista, você tem que desmobilizar. A nossa empresa tem um pouco disso, porque trabalha, além de projetos de longo prazo, também trabalha nas implantações, como eu falei, o tal início, meio e fim, e que às vezes a gente não consegue alocar isso tudo. Tem a responsabilidade com o cliente, né? O cliente cada vez mais exigindo que a gente tivesse mais competências, mais ferramentas, mais comprometimento, e a gente estava lá disponível. E no início, né, esse início era praticamente eu e o Francisco. Na verdade era tudo com a gente, né? Até que a gente conseguiu formar uma pequena base, que depois essa base foi dando sustentação para poder crescer e tal, mas tem a dor do crescimento, sem dúvida. Tem um ponto que eu não sei se ficou claro que o Sérgio disse. No começo da empresa você conhece todo mundo. Você conhece o funcionário, você conhece a esposa ou o marido e você conhece os filhos. A primeira dor nossa era essa. A gente tinha que fazer todo o esforço possível porque essas pessoas dependiam da gente. Então a gente precisava de novos contratos e tal. Isso é uma coisa muito importante para nós. Ao superar a barreira da teoria para a prática em grandes obras, a empresa provou que não era feita apenas de processos impecáveis, mas fundamentalmente de relações humanas.